Amém? Nós encontramos Josué capítulo 7. Esse texto nós lemos ele, nós já estudamos ele no último culto do ano passado, que eram ainda os cultos normais. Depois nós tivemos os nossos cultos de Natal e culto de final de ano. Mas eu quero retornar com você para mais um estudo, para mais uma meditação em Josué capítulo 7. Nós já lemos esse texto, nós já sabemos o que aconteceu nesse texto, nós já entendemos o final de todo esse texto, mas eu quero ir lendo com você verso por verso, esses 26 versos, e cada texto nós vamos recobrar um pouco, lembrar do que aconteceu, e isso aqui é muito importante para a nossa vida. Meus irmãos, aconteceu aqui um fato de um momento muito sério, que eles precisavam vencer uma batalha. Todos nós temos batalhas na nossa vida, amém? Sim ou não? Amém. Nós temos batalhas, e elas chegam na nossa vida às vezes sem mandar mensagem, e nós queremos ter vitórias, sim ou não? Assim como no culto passado eu falei com vocês que o ser humano foi feito para ter alegria, nós não fomos feitos para sermos tristes. Assim também o ser humano foi feito para ter vitórias, e nós precisamos ter vitórias. Então muitas vezes nós declaramos: o Senhor Jesus vai nos dar vitória, amém, glória seja dada a Ele, os méritos dEle. Mas mesmo que Deus é soberano, a responsabilidade de lutar é de quem? É nossa. Nós temos que lutar, nós precisamos encarar muitas coisas. Às vezes decisões difíceis são tempos de batalha, são tempos de confronto, são tempos que nós temos lutas contra o inimigo, lutas contra a carne, lutas contra diversas situações. E nós temos esse texto aqui, um texto de uma batalha, de uma luta. Nós sabemos aqui que o povo de Israel perdeu essa batalha. Era para ser uma coisa simples, era para ser um negócio de atravessar a rua, conversar com o vizinho, só isso. O negócio estava ganho já, mas esse negócio se transformou numa batalha. E uma das perguntas que nós precisamos responder nesse texto é: por que às vezes coisas tão simples se transformam às vezes em batalhas tão grandes na nossa vida? Por que às vezes coisas tão simples, que a vitória estava nas mãos, de repente aquilo se transforma numa tempestade que você não consegue controlar? Nós não podemos levar isso de uma forma assim, como se fosse natural. Há uma resposta e há uma explicação espiritual para essas questões. O verso 1: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Nós declaramos muitas vezes aqui, nós vamos declarar essa noite: Canaã não está fora, mas está dentro de nós. Vamos falar juntos, bem alto, no coral: Canaã não está fora, mas está dentro de nós. Jericó não está fora, mas está dentro de nós. Agora vamos falar juntos: Jericó não está fora, mas está dentro de nós. Ai, a cidade de Ai, que é a batalha de Ai, ela não está fora, mas está dentro de nós. Vamos falar junto: Ai não está fora, mas está dentro de nós. Nós temos duas coisas muito importantes nesse texto. A primeira: prevaricar os filhos de Israel nas coisas condenadas. O que são essas coisas condenadas? São os despojos de Jericó. O que é Jericó? O que é essa fortaleza interna que nós declaramos que Jericó não está fora, mas está dentro de nós? O que é essa fortaleza? Traumas, abusos, falta de perdão, coisas traumáticas que acontecem na vida de uma pessoa, são Jericó.
Isso faz a pessoa se fechar, se torna uma fortaleza interior. E a pessoa fica completamente fechada naquela área. Às vezes uma pessoa tem um trauma, um abuso sexual na vida dela, e ela se torna uma pessoa fechada naquela área, porque ela construiu uma Jericó. Às vezes a pessoa tem um trauma em relação a estudar, um trauma em relação a andar de carro, andar de moto, e ela se fecha, ela tem uma Jericó dentro dela. No mundanismo, no mundo, se diz assim: olha, quando você tem um problema, você tem que procurar não pensar. Mas a Bíblia ensina que ao redor de Jericó nós precisamos marchar. Nós precisamos adquirir musculatura moral para no 7º dia conseguir marchar 7 vezes e gritar para que Jericó caia. Então a Jericó só vai cair se você marchar ao redor da Jericó, fazer aí o jejum do silêncio. Nós trabalhamos aqui sobre isso, e na hora certa gritar para que essa muralha caia. E quando essa muralha caiu, ficaram despojos. A ordem de Deus era: de Jericó você não pode recolher nada, pois Jericó são coisas ruins, traumas, abusos, coisa terrível, dores interiores. Então Jericó não é um negócio que você pega lá e traz uma vestimenta para você, não é uma riqueza. Mesmo que às vezes alguém considera aquilo como uma riqueza: eu não abro mão do meu trauma, eu não abro mão da minha falta de perdão, porque eu seguro aqui, porque eu vou me vingar na hora certa. Parece uma riqueza, mas Jericó não é uma riqueza. Então quando o texto fala aqui sobre coisas condenadas, o texto quer dizer aqui sobre ressuscitar maldições já desligadas. A pessoa passa por um ato de cura e libertação. Ela desliga aquela maldição. Ela repreende aquele negócio ruim, aquelas âncoras que acompanhavam a vida dela. Mas aí ela volta, né? Os irmãos voltaram lá do EIFOL, na Escola Integral de Libertadores, fizeram a libertação. Aí você volta do EIFOL, ou se sai de um ato de libertação e você não vigia. Daqui a alguns dias você volta outra vez para essas coisas malditas. Você não faz o caminho de volta, você não dá atenção, e essas coisas malditas que você acabou de renunciar, você traz de volta para sua casa e você diz: não, mas isso aqui é útil ainda. Então essas coisas condenadas aqui é ressuscitar maldições já desligadas, é retornar uma prática maldita antiga, é valorizar uma prática pecaminosa que arruinou uma geração passada, e você não quer isso na sua vida. Você desliga, você renuncia, aí de repente você valoriza de novo aquela prática maldita, né? Às vezes os pais, os avós não tinham matrimônio, geraram todos os filhos fora de aliança, toda aquela bastardia, vem acompanhado com orfandade. Você entendeu que isso é uma maldição, você desligou, e de repente você não vigia e isso entra na sua vida. De repente um dia você começa a valorizar essa prática pecaminosa e diz: nossa, mas olha, nós estamos em tempos em que as pessoas têm que ter uma cabeça aberta. Olha, hoje eu entendi que não precisa casar, as pessoas são livres. E começa a valorizar coisa condenada. Essas coisas condenadas é encontrar valor no lixo da desgraça dos outros. Meus irmãos, tem erro que é ignorância, mas tem erro que é sagacidade, que é esperteza desonesta. Aí nós entramos no segundo ponto do verso 1. O texto aqui traz aqui o nome de Acã, traz aqui a paternidade de Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Só faltou o nome de Jacó aqui. Todos os outros nomes, a linhagem dele está aqui. E tanto o Espírito de Deus como o Espírito das trevas, ele se move na linhagem. Talvez a igreja
tem uma dificuldade de ler genealogias, mas pensa numa coisa que Deus valoriza, são genealogias. O texto de Mateus começa a genealogia de Jesus, porque tanto a bênção como a maldição, elas se movem dentro de uma genealogia. Um concerto ou um desconcerto se move, se anexa numa genealogia. Existe uma lei. Jesus diz: sois filhos, logo sois herdeiros. Então o texto aqui começa falando esse segundo ponto aqui sobre Josué. Quem era Josué? Josué era um general, uma pessoa de confiança. Josué não era uma pessoa comum do meio do povo de Israel, que estava apenas se locomovendo para dentro de Canaã, mas Acã era uma pessoa de confiança, era um general, era um oficial de guerras. Então, quando nós sabemos mais, quando nós estamos em postos avançados, e o texto dá essa genealogia de Acã, verso 2: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, a oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, não precisa. Subam os 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Então nós temos uma coisa muito importante para a gente refletir aqui, que depois da libertação, a vida continua. Então às vezes as pessoas pensam: olha, nós vencemos Jericó, nós destronamos o rei de Jericó, nós libertamos essa área da nossa alma, então agora eu posso parar de lutar. É como se todas as batalhas da vida se encerrassem numa batalha só. Talvez esse é o sonho da nossa alma, mas a nossa realidade não funciona assim. Quando a pessoa vence, ela quebra Jericó, ela quebra as pedras da fortaleza de Jericó. Ela não quebrou todas as coisas, ainda tem Ai. Às vezes ainda tem coisas pequenas que precisam ser vencidas. Jericó não foi a última batalha da vida de Jericó, de Josué. Então a vida continua. Depois que eles venceram Jericó, a vida continuava ainda. Tinha mais uma fortaleza na frente deles, que era a fortaleza de Ai. Então eles, considerando a batalha de Jericó, comparando essa batalha com Ai, eles fizeram as contas, eles chegaram na conclusão de que era tranquilo. Era só uma coisinha pouca. Era para ser fácil. Era para ir lá, simplesmente era para vencer. Nós vamos levar 2 ou 3 mil homens. Era para ser algo simples. Meus irmãos, quantas vezes as pessoas têm algo para resolver que é simples? Era para ser só uma conversa, era para ser só um diálogo, era uma coisa simples para resolver. A pessoa se coloca nessa batalha, que ela já considerava que ela tinha já uma vitória nas mãos, e não, de repente aquilo vira uma tempestade. Mas era para ser simples. Você entendeu que aqui houve perca de cobertura espiritual? Eles perderam cobertura espiritual por causa de um oficial que guardou na sua casa a coisa condenada. No verso 4, no verso 5, nós lemos isso. Olha o verso 4. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de... Não era para ser uma coisa simples, gente. Não era para ser só uma simples conversa com a diretora da escola.
Não era para ser só uma cirurgia numa unha encravada e a pessoa volta para casa com um diagnóstico de câncer. Não era para ser uma conversa bem simples com o patrão. Não era para ser uma conversa bem simples com o filho ou com filha. Às vezes os pais passam por situações assim. Era para ser só uma conversa simples. O pai vai lá no quarto do filho e nessa conversa simples se transforma numa tempestade, numa terceira guerra mundial, que até o pai sai correndo. Parece que caiu um ninho de marimbondo sobre a cabeça do pai. O pai fica traumatizado. E o pai não sabe o que fazer, porque era para ser simples. Era para ser simples, gente. Era para ir lá. Era uma guerra ganha. Era uma peleja ganha. Verso 5. Os homens de Ai feriram deles uns 36. 36 homens. Talvez 36 famílias ficaram sem pai. Talvez 36 esposas ficaram sem marido. Talvez 36 filhos ficaram órfãos. Mas era para ser simples. Então as guerras, elas não brincam, gente. Uma batalha não é uma brincadeira. Nós precisamos aprender a entender o mundo espiritual. Não é uma brincadeira. Nós precisamos entrar nessa situação realmente querendo ganhar. Mas você consegue perceber que situações do passado carregam essa força, esse poder de trazer derrota para a vida das pessoas? Coisas do passado, coisas enterradas, coisas sepultadas, tem essa autoridade, esse poder de derrotar a vida da pessoa. Era para ser simples. Era para ir lá fazer aquela prova da faculdade, aquela prova do Enem. Era simples, era ir lá, subir naquela moto, fazer aquela prova. É simples. Fiz isso 300 e tantas vezes. Era para ser simples. Eu não entendo como que eu reprovei. Era para ser simples. Mas até aqui já custou a vida de 36 homens. O texto continua, vamos lá no verso 5. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Sabe aquele trauma que você leva um choque? Eles ficaram traumatizados aqui, chocados. Derreteu o coração, acabou a alegria dos caras. Era para ser simples. Esta aí é a resposta dos fracassos das pequenas batalhas. Você precisa entender que Deus nessa noite está falando com você. Isso aqui, gente, demonstra o porquê que as pessoas às vezes têm fracassos em pequenas batalhas. Elas não conseguem ir para frente, não conseguem passar, não conseguem romper certas situações que já deviam ter rompido. Tem coisas que as pessoas não conseguem fazer, de repente para alguém é tão fácil, mas para aquela mãe ir lá conversar com a filha sobre alguma situação, ela não consegue. Era para ser tão fácil, mas às vezes o marido conversar com a esposa sobre um assunto não dá certo. Vira uma batalha, uma guerra, um trauma, um drama, uma semana toda de chuvas e lampejos em casa. Meus irmãos, derrotas jamais podem fazer parte do normal da nossa vida. Derrotas não podem ser normal. Ou você acha que ser derrotado é normal? Quem é que gosta da derrota? Ninguém gosta de ficar derrotado. Derrotas são respostas espirituais
para coisas não resolvidas no passado. Aquelas pequenas derrotas. A ai vai vencendo, e de novo o coração fica como água, derretido como na água por causa de mais uma derrota. O verso 6: então Josué rasgou as suas vestes e prostrou em terra. Fala sobre humilhação. Ele prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram um pó sobre a cabeça. Esse aqui é o comportamento de alguém que entendeu que não deveria ser desse jeito. Não está certo. Essa aqui é a forma, é a humilhação de alguém que entendeu que deveria ter sido vitorioso esse negócio. Humilhação de um líder. Ele se humilhou diante daquela situação, querendo resposta. Verso 7, disse Josué: ah, Senhor Deus, porque fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregarem nas mãos dos amoreus, para nos fazerem perecer. Tomara nos contentáramos em ficarmos da além do Jordão. Aí vem aquela conversa do crente diante de uma derrota. Sempre de novo o crente fala isso: olha, agora que eu sou cristão, eu vi que tem derrota. Seu Deus, eu estou dizimando, eu estou ofertando, estou lendo a Bíblia todos os dias, me santifiquei em várias áreas, estou consertando a minha vida. Deus, por que o Senhor colocou essa derrota na minha vida? Foi Deus que colocou essa derrota na vida dele? Não, há uma tentativa aqui de colocar a responsabilidade sobre as costas de Deus. E olha que nós não podemos julgar o Josué, nós fazemos igual. Quem aqui nunca fez isso, atira a primeira pedra. Nós fazemos isso. Nós queremos jogar sobre as costas de Deus muitas situações. Seu Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Seu Deus, por que o Senhor permitiu que foi dessa forma? Deus é soberano. Mas Deus chama aqui a responsabilidade para Josué. No verso 8: ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Olha só, há uma preocupação aqui com a presença do inimigo. Mas o problema nunca foi a presença do inimigo. Josué e Israel perderam a batalha por causa da ausência de Deus. A presença do inimigo nunca foi problema. Davi conviveu com a presença do inimigo praticamente a vida toda. O nosso problema não é o inimigo. O nosso problema é a ausência de Deus. Você vai ter inimigos todos os dias. Às vezes alguém trabalha numa empresa que vai ter inimigos lá. Às vezes a gente toma decisões corretas e sem querer a gente fecha alguém e você arruma um inimigo. E essa pessoa começa a perseguir você dali para frente. Mas o problema não é o inimigo. O problema é a ausência de Deus. O verso 9, olha a preocupação de Josué. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? A preocupação aqui com o testemunho. Nós realmente precisamos nos preocupar com o testemunho do nome de Deus. Só que a nossa maior preocupação não é com o testemunho do nome de Deus. Você pode ficar tranquilo, Deus se defende sozinho. Nós não precisamos defender Deus. Dentro da idolatria é bem interessante isso. As pessoas têm lá um ídolo que elas devotam. Eles colocam na frente de casa o seu ídolo, e aquele ídolo protege a pessoa dos raios, do trovão, do diabo. Só que é uma coisa interessante, esse mesmo ídolo que protege a pessoa do diabo,
é necessário colocar uma casinha em cima do ídolo, porque ele não consegue se proteger nem dos raios de sol, e nem da chuva, e nem do inverno. Nosso Deus verdadeiro não é assim. Você não precisa se preocupar em defender Deus. Você precisa se preocupar com outras coisas. Nós já vamos ver isso aqui. Mas olha como é que a oração de Josué começa de jogar. Deus, sim, o Senhor se lembra do seu nome. Sabe aquele pastor que faz um monte de caca? Entra em adultério. Aí de repente ele está sendo descoberto. Aí ele diz: Deus, tem misericórdia de mim. Lembra-te do teu nome, porque se descobrirem que eu adulterei, olha que mau testemunho vai ser para o Senhor. O teu nome vai ficar menor. Não se preocupe em defender Deus, se preocupe com a sua conduta. O verso 10: então disse o Senhor a Josué. Então, quando Deus começa a falar, às vezes nós queremos tanto que Deus fale com a gente, né? E às vezes Deus vem falar algo para nós que nós não esperamos que Ele fale. Já aconteceu isso com você? Deus fala comigo, aí Deus vem falar. E Deus te fala um negócio que você não esperava que Ele falasse aquilo. Mas Deus fala aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Não é assim? Josué precisava de uma direção. E muitas vezes nós também precisamos de uma direção. E é muito bom quando Deus vem sobre nós. Às vezes num culto, no estudo bíblico, na manhã que você está lendo a Bíblia e fazendo seu devocional. E Deus vem mostrar para você o teu pecado. Como isso nos direciona, gente. Deus não é um bom guru do amor que vem soprar sobre nós algodão doce. Papai do céu às vezes fala coisas duras para o nosso coração. E Deus veio falar com Josué no verso 11, verso 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Então a primeira coisa que Deus vai nos falar é o quê? Levanta-te. Jesus também, por algumas situações, mandou as pessoas: tem de bom ânimo, levanta-te. Então se levanta, para de ficar prostrado aí, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Então às vezes as pessoas tomam decisões erradas e elas começam a acreditar que a oração vai resolver o problema dela. Nós já fizemos isso, não fizemos? Meus irmãos, nem tudo se resolve com oração. Oração é para intimidade. O jejum tem a sua função. Então nós não podemos martelar um prego com um machado e nem lascar uma lenha com um martelo. Os oráculos de Deus têm as suas funções. E não adiantava nesse momento Josué orar. Deus mandou ele parar de orar e se prostrar. Qual que era a solução? Verso 11: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da bagagem o puseram. Deus faz um mapeamento aqui. No verso 11 é uma denúncia. Deus faz uma denúncia. Deus faz um mapeamento, um diagnóstico daquela situação e dá para o Josué. E Josué entendeu. Então, qual que é a denúncia? Primeiro, violaram a minha aliança. Meus irmãos, quando nós combinamos algo com Deus, nós precisamos sustentar. Nós não podemos vir aqui no culto. Aqui nós combinamos algo com Deus. Deus fala com você, você toma a decisão e você diz: Deus, daqui para frente o Senhor pode contar comigo. Nunca mais vou te envergonhar, vou fazer isso e aquilo. Se eu tomo uma decisão, eu preciso sustentar. O que é quebrar a aliança? É não fazer aquilo que foi combinado. Deus é um Deus que você combina as coisas com Ele. Se nós queremos entrar numa aliança com Deus,
as coisas vão ser do jeito dele, não do nosso jeito. Então nós vivemos hoje num mundo relativo, né? O espírito gospel desse tempo é um espírito relativo, que as pessoas fazem aliança, quebram uma aliança. Mas no mundo espiritual, uma aliança quebrada não é uma coisa simples. Quando Deus faz o diagnóstico da vida daquela pessoa, Ele vai chegar naquele ponto e Ele vai dizer isso. A primeira coisa que você fez foi quebrar uma aliança. Você quebrou a aliança comigo. Você quebrou a aliança com o seu cônjuge. Você quebrou a aliança com os seus filhos. Você quebrou a aliança que você fez. Você fez um combinado. E eles descombinaram aquilo que eles tinham combinado com Deus. A segunda coisa, tomaram das coisas condenadas. Tomaram das coisas condenadas. Trouxeram de volta para a vida deles aquilo que eles já haviam renunciado. Trouxeram de volta para a vida deles, ressuscitaram a maldição que eles já há tempo não praticavam mais. E as pessoas fazem isso. Furtaram, pegaram uma capa, prata, ouro e guardaram nas suas tendas, debaixo da sua cama, dormiam e descansavam em cima daquilo que eles tinham roubado. Terceira acusação: furtaram. Furto. Lembra que Deus diz lá em Malaquias, conversando com os sacerdotes, e os sacerdotes perguntam de volta: no que nós temos roubado a Deus? Nós nunca roubamos a Deus. E a resposta era: nos dízimos e nas ofertas. Vocês me roubaram. Vocês levaram para casa de vocês aquilo que é meu. Meus irmãos, quando alguém furta, quando alguém rouba, aquilo precisa ser redimido. Quando a pessoa se arrepende e confessa, isso precisa ser redimido e às vezes até devolvido. Às vezes a pessoa até precisa fazer uma oferta de volta para se desligar aquela maldição. Furto e roubo é uma maldição que não se desliga no mundo espiritual, a não ser por modos justos. Se ele quer que seja desligado. Eles furtaram. Quarta denúncia: dissimularam. Dissimulação é mentira, gente. O primeiro pecado que foi jogado sobre a terra, sobre o solo, é a mentira. É a primeira coisa que Satanás jogou para dentro do mundo de Adão e Eva, foi a mentira. Dissimularam. É um disfarce moral. Transforma a pessoa em alguém de personalidade obscura, encoberta, e a essência do caráter é corrompido para o mentiroso. E eles mentiram. Quinta acusação: esconderam as maldições debaixo da bagagem. Olha bem no final do texto: e até debaixo da bagagem puseram as coisas condenadas. Bagagem aqui tem significado. Bagagem fala do futuro e também fala do passado. É bagagem. Quando alguém entra num casamento, o homem entra no casamento, ele tem bagagem. Quando uma mulher entra num casamento, tem bagagem? Tem. Uma criança tem uma bagagem. Se fala de experiências, se fala de coisas adquiridas. Bagagem fala daquilo que carregamos dentro de nós. Experiências da vida, vitórias já alcançadas, lugares da alma já libertos. São bagagens. Às vezes a bagagem que uma pessoa carrega é uma mala velha, cheia de quinquilharias, coisa maldita. É uma bagagem. Que tipo de bagagem você carrega? E eles esconderam a maldição debaixo da bagagem, debaixo daquilo que eles já tinham adquirido. Eles dormiam em cima da maldição. O verso 13: dispõe-te, santifica-o,
povo. O que a gente faz numa situação dessa? Santificação. Limpeza. É necessário santificação. Tem que arrancar, tem que queimar, tem que botar para fora, tem que santificar. Expõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas. Talvez na sua casa tem coisas condenadas. Talvez na sua vida tem coisas condenadas. Talvez na tua história tem coisas condenadas. E enquanto que a pessoa não elimina da vida dela, da casa dela, as coisas condenadas, ela não tem vitórias em muitas áreas. Não tem vitórias. A pessoa faz um esforço enorme e não consegue alcançar aquilo que ela almeja. Tem um impedimento espiritual, tem uma falta de cobertura, Satanás tem intensos ataques na vida da pessoa, não caminha para frente. E Deus está falando para Josué: santifica o povo, porque enquanto que eles tiverem a maldição dentro da sua casa, o inimigo vai continuar vencendo sobre a vida deles. Está aí a resposta por que às vezes uma pessoa não consegue vencer a batalha contra a pornografia. Por que às vezes a pessoa não consegue vencer uma batalha de organizar a vida financeira? Por que às vezes a pessoa perde a batalha dentro da própria casa, às vezes com os filhos ou com o cônjuge, ela perde a batalha para Satanás? Porque tem maldição na vida dela. Coisa maldita. Enquanto não for santificado, não existe vitória. Verso 14: pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar para a sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Deus abriu uma investigação nesse caso. Deus abre investigações. Deus sabe de todas as coisas, Ele é Deus. Mas pelo direito legítimo, Deus nos dá a oportunidade da gente confessar antes que Ele nos encontre. É direito do réu confessar o seu pecado. Deus abriu uma investigação para investigar o que está acontecendo. No verso 15: aquele que for achado, o pecado sempre é encontrado. Sim ou não? Sempre é encontrado. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando uma nova geração. E o pecado das pessoas sempre vai ser encontrado. Jonas foi encontrado, mas não estava fugindo. Jonas foi encontrado. O pecado é encontrado. Verso 15: aquele que for achado com a coisa condenada será queimado. Quem deveria ser queimado lá quando Jericó caiu? As coisas condenadas, o despojo. Só que quando nós trazemos de volta para a nossa vida, irmãos, aquilo que nós já deveríamos ter queimado, você deveria ter queimado coisas, mas você não queimou. Você deixou guardado numa gaveta lá. Você não queimou. Vai acabar que você vai ser queimado junto com aquilo que você deveria ter queimado. É uma lei espiritual. Então é muito melhor já com o tempo pegar e já colocar para fora, queimar, desligar, renunciar, do que correr o risco de ficar com coisa escondida e ser queimado com a coisa escondida. É ou não é? Verso 15: aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura, hein? É loucura esconder coisas. 16: então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel
segundo as suas tribos, e caiu sorte sobre a tribo de Judá, fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas, fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Deus encontrou o pecado. Deus encontrou o que foi maldito. Até a terceira e até a quarta geração. Está na lei. Entre a lei do não terás outros deuses, entre a lei não farás imagem, entre a lei santificarás o dia do descanso, entre a lei está escrito até a terceira e quarta geração. Está na lei. E essa lei não foi desligada. Jesus não desligou essa lei. Essa lei continua existindo e trabalhando sobre os nossos dias, sobre o nosso tempo e sobre a igreja dos nossos dias. Jesus não morreu na cruz para quebrar ou desligar a lei. A lei não foi desligada. A lei continua existindo. Verso 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores. Declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Meus irmãos, há sempre grande chance de cura quando o pecado é confessado antes de ser descoberto. É ou não é? Olha uma vez para um casamento, uma questão de adultério. Quando a parte culpada se antecipa e confessa, há grande chance de cura. Mas se acontecer que essa pessoa é descoberta no flagra, dificilmente há cura. Então há sempre uma grande chance de cura quando o pecado é confessado antes de ser descoberto. Quando o pecado é encontrado, a sentença sempre será a morte. Você pode ver isso nas Escrituras. É uma lei espiritual. Às vezes acontece uma perda de casamento, morte. Às vezes uma perda de vínculo familiar. Às vezes uma perda de confiança. Ninguém confia mais na pessoa. Perda de confiança. Às vezes uma perda de habilidades. A pessoa perde a habilidade. Deus derrama dom sobre ela. E a pessoa perde aquela habilidade por causa da coisa maldita. Às vezes perda de ministério. Outras vezes perda de um lugar, né? A Bíblia trabalha em cima de lugares. Adão e Eva tinham o seu lugar. Eles perderam um lugar. Às vezes há perdas. A morte, aonde o pecado é descoberto, existe uma perda. Vamos observar uma vez na vida de Davi. Ele confessou o pecado, ele foi descoberto. Foi descoberto. Imediatamente se arrependeu, diz: pequei contra o Senhor. Logo Natã diz: por causa disso não morrerás. Está escrito lá: não morrerás. Meus irmãos, ele não perdeu a vida, mas ele perdeu vínculos familiares. Perceba uma vez que Davi, tudo que ele ganhou, tudo que ele venceu, ele obteve por meio da espada e por causa da honestidade. Quando ele foi pego no pecado dele, a sentença é: a espada nunca vai sair da sua casa. Ele não perdeu a vida, ele não perdeu o reino, mas ele perdeu vínculos familiares. Era natural dos reis e das pessoas daquele tempo, quando elas eram bem velhas, indo para a eternidade, alguém da família se deitar e esquentar ela de noite. Mas a Bíblia diz que tiveram que contratar uma mulher para aquentar Davi, porque seus filhos e suas filhas não estavam lá, porque ele perdeu vínculos de família. Sempre é uma perda de alguma coisa. Continuamos no verso 20. Respondeu Acã, verso 20. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e
É assim, então ele confessou depois que ele foi encontrado pela investigação dos céus. Deus pegou ele no flagra, colocou ele diante do tribunal, bateu o martelo e disse: você é culpado. Aí depois que o juiz bateu o martelo, disse: é verdade, eu sou o culpado. Meus irmãos, muitas vezes não há mais cura, e Deus leva em consideração o tanto quanto nós já recebemos dele. Quanto mais alguém recebe, mais é cobrado. Josué era um oficial, então ele não era alguém comum do povo. Quanto mais nós recebemos, mais nos é cobrado, gente. O verso 21, olha só a história de Acã. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Lembra que nós falamos aqui sobre a cobiça? Nosso irmão Tiago diz assim: Deus não tenta ninguém. Quando vocês pecam por causa da vossa própria cobiça. Deus não tenta ninguém. Meus irmãos, a cobiça é uma coisa terrível. Nós precisamos cuidar com a vontade da gente atropelar o tempo para chegar em coisas. O processo é uma lei. Há um processo para eu encontrar, para eu chegar a um lugar, para eu construir alguma coisa. Quando eu patino nesse processo, eu quebro etapas. É cobiça. Quando o texto diz aqui que ele viu a capa babilônica, uma boa capa da babilônica, uns 200 ciclos de prata e uma vara de ouro, peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata por baixo. Uma casa construída sobre coisas malditas. Imagina uma casa construída de coisas roubadas. A família dormia e descansava em cima disso. Quando Acã cometeu essa coisa maldita, loucura em Israel, diz a palavra, ele pensou na esposa dele? Ele pensou nos filhos dele? Ele pensou nos netos? Meus irmãos, quando nós vamos tomar decisões, não pense apenas em você. Às vezes as pessoas tomam decisões na vida delas, na vida particular. Isso afeta a vida pastoral, inclusive. Às vezes é um soco no estômago algumas decisões que as pessoas tomam na sua vida particular durante a semana. Quando você vai tomar uma decisão, não pense só em você. Pense no seu marido, pense na sua esposa, pense na sua vida de fé. Pense nos seus filhos. Meus irmãos, esse homem, ele só pensou nele. Olha como a cobiça atrapalha a vida das pessoas. A cobiça faz a pessoa só pensar nele. É aquele homem que não pensa que a esposa tem um coração, que os filhos têm sentimentos. Ele só pensa nele. Aqui é uma figura de uma casa, é uma figura aqui de alguém que estava dormindo em cima da coisa maldita. Essa aqui não é a paz verdadeira, esse não é o descanso verdadeiro, esse aqui é o descanso maldito. É a paz que vem de outro lugar, não dos céus. O cara estava descansando em cima do maldito. Pega isso para você. Isso é uma coisa muito séria. No verso 22, então Josué enviou mensageiros que foram correndo a tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Ele aumentava lá. Verso 23, tomaram pois aquelas coisas do meio da tenda, eles trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, eles colocaram perante o Senhor. Todas as coisas são colocadas diante de quem? Do Senhor. Todas as coisas. Quando Jesus diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, fala sobre a clareza do julgamento de Deus. A Bíblia
usa sempre de novo essa figura do tribunal. Quando nós estamos aqui no culto, nós estamos diante de um tribunal. Quando nós estamos aqui no culto, nós estamos diante do tribunal, também nós estamos diante de um altar de graça. É concedido misericórdia para quem se arrepende. É concedido condenação para quem se endurece. Então é a mesma proposta de João Batista. Ou se arrepende e vive, ou não se arrepende e morre. João Batista trouxe essa mensagem. No verso 24: então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a vara, e o ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-os ao vale de Acor. Meus irmãos, Deus não nos proíbe entender as coisas. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Ananias e Safira, quando nós olhamos para a vida de todos os personagens bíblicos, nós precisamos entender que há uma trajetória. Você lê os evangelhos, você não vai ficar assim, nossa, por que Judas fez isso? Há uma trajetória, a Bíblia traça essa trajetória. Quando ele faz aquela finalização da vida dele, fecha um ciclo sem dignidade, você não deve ficar assustado com aquilo. Por quê? Você diria assim, é óbvio que ia acontecer isso, é uma trajetória. Nós não ficamos assim assustados com o que Pedro fez, porque quando nós olhamos nos textos, foi uma trajetória, foi ou não foi? Então você pega a trajetória desse cara e você ia dizer assim, olha, só poderia dar nisso. Quando nós olhamos para Ananias e Safira, a Bíblia não nos dá tantos detalhes assim, porque não é necessário. Você pega a vida deles, com certeza eles tiveram uma trajetória. É aquilo que diz lá em Provérbios, a pessoa que muitas vezes é advertida, mas endurece a serviço, é pega sem que haja misericórdia. Então há uma trajetória. E eu acredito que na vida de Acã houve uma trajetória. Deus é misericordioso, irmãos. Deus é um pai de misericórdias. Mas acabou a misericórdia para esse cara. Então essa questão aqui não era que ele fez uma vez isso. Houve uma trajetória até que chegou nesse ponto. Quando nós olhamos para a vida de Sansão, morreu sem os olhos, morreu ali ao culto a um deus, a Dagão. Nós olhamos para a vida de Sansão, houve uma trajetória de desgraça até que ele chegou nesse ponto. Sabe por que as pessoas chegam nesse ponto? Porque elas sempre pensam, não, Deus vai dar mais uma chance para mim. E confundem a misericórdia com impunidade. E sempre vai ter a última vez. Sempre vai ter o último roubo, sempre vai ter a última mentira, sempre vai ter a última dissimulação. Você pode ter certeza. Quando Deus não cobra da gente o pecado que a gente fez, não é que Ele deixou passar, é porque Ele colocou mais misericórdia para ver se eu me arrependo daquilo e eu busco mudar de vida. Não é porque Deus ficou bonachão e agora deixou passar tudo. Então há uma trajetória. E esse dia, que era o dia que Deus disse, chega. Aqui não passa mais, acabou. Verso 25. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou. Então no verso 25, ainda no verso 24, o pecado de uma pessoa pode arruinar tudo que a família alcança. O texto aqui fala sobre filhos e filhas e bens e ovelhas. O pecado de uma pessoa, de um marido ou da esposa, pode arruinar tudo que a pessoa alcança. O nosso pecado não produz dores apenas em nós, gente. Quando alguém peca e continua pecando, a pessoa é irresponsável com a sua casa.
A desobediência de Jonas colocou em risco a viagem de pessoas que nem tinham culpa daquilo. É ou não é? Às vezes uma pessoa dentro da igreja é o Jonas que traz uma tempestade para todo o grupo. E muitos que nem têm culpa daquela situação sofrem junto. E nesse caso, a solução é jogar o Jonas para fora do barco. Vai lá, seja comido pelo grande peixe. E Deus faça o que quiser. Meus irmãos, uma maldição não resolvida estraga riquezas, prosperidade, murcha e morre. As pessoas são visitadas com muitos juízos, onde existe prata e ouro roubado, enterrado. No verso 25, fala sobre apedrejamento. E você vê que Deus fala aqui sobre justiça. Ó. Por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. Então, o mesmo que você fez para Deus, Deus vai fazer de volta para você. Deus vai te conturbar. E todo Israel o apedrejou. A lei espiritual do apedrejamento é uma lei espiritual, gente. Aquilo que se fazia no Antigo Testamento materialmente, com pedras, hoje se faz espiritualmente e moralmente. Uma mulher que trai o seu marido, ou o marido que trai a sua esposa, vai ser apedrejado. É uma lei. E nem adianta o pastor pregar para que os irmãos da igreja não apedrejem. Ela vai ser apedrejada em algum lugar, porque é uma lei espiritual. Lá em João 9, quando os fariseus e os saduceus trazem aquela mulher pega em flagrante adultério, eles exigem que Jesus acione a lei para apedrejar a mulher. O texto se desenrola mostrando que todos deveriam ser apedrejados, até aqueles que trouxeram a mulher. Jesus não anulou a lei do apedrejamento. Jesus apenas disse que todos deveriam ser apedrejados. Você pode ler o texto. Mas como eles não quiseram ser apedrejados, Jesus falou: então vai e não peques mais. É o apedrejamento. Há situações que somente com apedrejamento a questão pode ser resolvida. Então chegou no final de uma etapa aqui. O 26: e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Acã foi sepultado debaixo das pedras. Ele não foi apedrejado pelas pessoas, mas por Deus. Ele não morreu por causa das pedras, mas por causa da sua transgressão. Ele não morreu por causa da capa, do ouro e da prata, mas pelo seu coração corrompido e seu caráter reprovado. Continuou reprovando, reprovando, reprovando e nunca acertou. Até aqui, o apedrejamento sepultou a sua história. Exatamente em tempo de decisões importantes, apareceu a rachadura no odre. Por isso que a gente diz que não é o vinho que precisa de um avivamento, mas o odre. Por que o odre tinha que ser trocado? Porque na hora que o vinho começava a trabalhar, apareciam as rachaduras. Nos tempos de decisões na nossa vida, gente, que as rachaduras aparecem. Todos nós temos tempos assim, que nós precisamos tomar decisões sérias, que a gente passa por provas, que a gente passa por decisões difíceis, todos nós. E é nesse tempo que a capa, o ouro e a prata aparecem para nos condenar, a não ser que a gente resolva esse negócio antes das provas. Acã caiu diante da correção divina. Grande parte do conteúdo bíblico trata da correção de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender a correção de Deus na nossa vida. Deus sabe como nos salvar de nós mesmos e lidar com os enganos do nosso coração e as seduções ilusórias do tentador. Uma das principais formas de Deus nos corrigir é por meio de uma retaliação. O que é uma retaliação? É quando Deus nos entrega nas mãos do inimigo. Colisão é quando nós colidimos com espíritos malignos.
Retaliação é quando Deus nos corrige por meio dos nossos inimigos. Aconteceu uma retaliação aqui. Deus entregou eles nas mãos de Ai. A retaliação é quando acertamos o inimigo, mas o inimigo infiltra-se pelas brechas existentes na cobertura e acerta-nos de volta em cheio. Isso é retaliação. Contra a retaliação não adianta orações superficiais e incoerentes. Josué tentou orar. Contra a retaliação precisamos fechar as brechas, consertar a vida, e o coração tem que consertar. Nós temos essa herança do neopentecostalismo. Eu repreendo, não é assim? Eu declaro uma palavra, está morto, está derrubado. Senhor Deus, quebra. Não adianta orações assim, se a vida precisa ser consertada. Enquanto Acã, que é a brecha da alma, porque aqui nós terminamos falando que Acã também não está fora, mas está dentro, que é a brecha da alma. O Acã é a brecha da alma, não é fechada. A proteção de Deus é removida e a vantagem do inimigo é grande sobre nós, impedindo o nosso avanço. Meus irmãos, leva isso a sério. Derrotas não são comuns na nossa vida, não podem se tornar comuns. Nós somos feitos para vitória, não para derrota. E as derrotas, o problema não é a presença do inimigo. O problema é a ausência de Deus, ou a presença de rachaduras. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Em nome do Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado essa palavra aqui nessa noite. Obrigado, Senhor. Eu creio que o Senhor tem aberto o entendimento de muitos aqui. Eu creio que o Senhor tem mostrado algumas coisas. Seu Deus, agora dá-nos força para nós irmos para a nossa casa. Dá-nos força, Seu Deus, musculatura moral, para a gente pensar, repensar e tomar algumas decisões. Assim, Seu Deus, nós fazemos essa nossa oração, clamando para que o Senhor fale com o nosso coração a mesma coisa, da mesma forma como o Senhor falou com Josué. E assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo e dizemos amém.